No dia 10 de abril de 1938, era exibido o filme Criminosos do Ar no Cine Oberdan, no bairro do Brás, em São Paulo. Centenas de pessoas haviam saído de suas casas para assistirem à matinê no imperioso prédio que comportava cerca de 1.500 pessoas. As cenas que se seguiram, no entanto, eram dignas de um filme de terror. Oi, eu me chamo Nelly e sejam todos muito bem-vindos ao Mistérios Corp. Hoje nós vamos falar sobre um caso de histeria em massa que vitimou 31 pessoas em São Paulo. O caso do Cine Oberdan. Oi gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre o caso do Cine Oberdan, como vocês viram aí na introdução, que é um caso de histeria em massa que aconteceu em São Paulo no finalzinho da década de 30 e que infelizmente vitimou 31 pessoas e 30 delas crianças. Eu vou explicar para vocês direitinho tudo que aconteceu, mas antes da gente ir para o vídeo, realmente eu quero pedir para você dar like nesse vídeo. Se você está curtindo o nosso trabalho aqui do Mistérios, por favor, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você saber sempre que sair vídeo novo. Minha voz está falhando. É isso, gente. E segue a gente também nas redes sociais, a gente faz conteúdos exclusivos no TikTok e no Instagram. Eu vou deixar passando aqui na tela em algum lugar para vocês irem lá e curtirem, mas também tá aqui no nosso box de informação, os links e tal, para vocês irem lá e seguirem a gente nas redes sociais. A terça-feira, como sempre, saiu o episódio novo do podcast, então se você ainda não escutou, vai lá no nosso podcast. Tá disponível na maioria das plataformas de áudio, é só você ir lá e escutar, que eu acredito que você vai gostar bastante do tema dessa semana, que foi sobre o Triângulo das Bermudas. E na sexta-feira sai vídeo novo também aqui no canal, e na sexta-feira vai ser sempre um caso criminal. Então, nas quartas-feiras eu tô pretendendo fazer esses vídeos sobre outros assuntos, né? E aí a gente vai ter uma gama bem maior de assuntos, desde coisas do universo do terror, até casos sobrenaturais e outros casos assim bem mais diferentes. Mas na sexta-feira vai ser sempre um caso criminal, que eu sei que vocês gostam e eu também adoro fazer esses roteiros e tal. E é isso, gente. Vamos pro vídeo para essa introdução não ficar enorme. No ano de 1929 foi inaugurado o Cine Oberdan na rua Chavantes, no bairro do Brás, em São Paulo. Era um prédio imperioso, assim, com estilo imperial, muito pomposo, cheio de escadarias, de estátuas. E a cúpula principal dele, onde eram exibidos os filmes, era muito parecida com a cúpula do Teatro Municipal de São Paulo, que para quem já viu em alguma foto ou alguma coisa assim, vai saber o quanto que é majestoso. O prédio foi construído realmente com essa intenção de ser um prédio que chama a atenção por ser luxuoso, e ele comportava cerca de 1.500 pessoas. É muita gente, né? Muita gente para estar dentro de um local fechado, e naquela época era normal teatros e cinemas que comportavam essa quantidade enorme de pessoas e que não tinha regras de segurança, como portas de emergência e esse tipo de coisas, que vocês vão ver que esse caso foi uma prerrogativa para que essas leis aqui no Brasil fossem criadas, né? Porque esse caso, por ter vitimado tantas pessoas, foi um caso que chamou muita atenção e fez com que as pessoas repensassem nessa questão da segurança em ambientes fechados que comportam muita gente. E o Cine Oberdan era, assim, o point na época, todo mundo curtia ir pra lá, porque era um lugar muito bonito, era um lugar bem legal e eles exibiam filmes incríveis. E no dia 10 de abril de 1938, era exibido o filme, o longa de ação Criminosos do Ar. Já no finalzinho do filme, em uma cena em que dois aviões se chocam um com o outro, alguém gritou fogo. E foi o suficiente, gente, para gerar uma reação em cadeia que causou uma catástrofe. Naquele dia especificamente o cinema estava lotado porque era fim de semana e era uma estreia de um filme de ação e, sabe, é tipo quando vai estrear alguma coisa da Marvel hoje em dia que a gente corre pro cinema. Ou tipo a próxima semana quando vai estrear Animais Fantásticos, e com certeza eu vou correr pro cinema. Mas enfim,
era esse tipo de coisa, sabe? Todo mundo estava querendo ir ver o filme, várias famílias, centenas de famílias com centenas de crianças saíram das suas casas para irem assistir o filme naquele dia. Quando essa pessoa, que ninguém sabe quem é, obviamente, dentro daquela multidão, grita fogo, as pessoas ficam apavoradas e mesmo sem terem visto nenhum sinal de fogo, nada que indicasse um incêndio, fumaça, nada disso, as pessoas simplesmente começam a correr dentro do cinema e elas vão para as escadarias, porque as únicas saídas que existiam no prédio passavam por escadarias muito estreitas e se aglomerou centenas de pessoas naquelas escadarias para tentar fugir do local. Se instaurou realmente uma situação de caos e de pânico generalizado. As pessoas começaram a correr, a se pisotear, a empurrar as outras. Pessoas pulavam das escadarias para tentar chegar mais rápido na saída. E isso gerou assim, uma situação absurdamente catastrófica. Obviamente que as saídas elas não eram pensadas para esse tipo de situação, porque isso nunca tinha acontecido aqui no Brasil, principalmente. Então, pelo projeto do cinema ser realmente para ele se parecer com algo imperioso, um prédio super pomposo e tal, eles fizeram essas escadarias que davam acesso ao hall de entrada e que era a única entrada e saída do cinema, né? E tudo com portas estreitas, escadarias estreitas, que realmente não tinham sido pensadas para uma situação daquele tipo. E é óbvio que isso piorou toda a situação e quando o socorro chegou no local, o que eles encontraram foi uma cena de total pânico e terror. As pessoas apavoradas, vários corpos no chão, carteiras, chapéus, bolsas espalhados pelo cinema, porque as pessoas elas não estavam se importando com os seus objetos, com os seus pertences, elas só queriam sair dali, para isso elas corriam e faziam o possível, porque elas realmente acreditavam que estava acontecendo um incêndio no cinema. Foram 31 vítimas fatais, gente. Dessas 31, apenas uma era adulta, era uma mulher chamada Maria Pereira, e ela morreu para tentar proteger a sua filhinha de colo, a Joana, a Joaninha, como ficou conhecida. E durante a confusão ali, ela correu com a menina no colo e alguém acabou derrubando elas duas e ela se debruçou sobre a criança para que ninguém pisoteasse a filha dela. Ela acabou falecendo, mas a filha dela sobreviveu. Obviamente que começou ali uma investigação para saber o que estava acontecendo, o que havia acontecido, e não tinha sinal de incêndio. O que aconteceu foi que alguém gritou fogo e as pessoas simplesmente começaram a se apavorar com toda a situação, porque elas achavam que realmente estava acontecendo um incêndio e se criou um estado de histeria em massa. E isso, gente, acontece porque a histeria em massa, ela é uma doença psicológica altamente contagiosa. E quando alguém desenvolve, né, quando alguém cria essa situação de pânico e de histeria, as pessoas costumam acreditar e ir na onda, né, e vai criando essas situações de extremo caos, como foi o caso do Cine Oberdan. Mas o que aconteceu que desencadeou esse primeiro grito de fogo que gerou toda essa situação de pânico? Bom, em muitas fontes a gente ainda ouve a história de que quando os dois aviões se chocaram, né, na tela do cinema, as pessoas gritaram fogo, assim, sabe, quando você tá no cinema que alguém vê uma cena e dá aquele grito? E todo mundo acreditou que realmente estava acontecendo um incêndio e saiu correndo. E muita gente até hoje fala disso, mas isso já foi desmentido, inclusive pela polícia e pelas autoridades. Não foi a cena que estava passando lá no cinema, na tela do cinema, que gerou toda essa situação. Acontece que um garoto que estava ali com seus pais sentiu uma dor de barriga muito forte e ele saiu correndo para ir no banheiro, né? Ele não encontrou lanterninha, mas ele percebeu que ele não ia conseguir esperar até o final, porque normalmente quando a gente sai do cinema, as pessoas aproveitam também para ir no banheiro e cria ali uma fila. E ele sabia que ele não tinha condição de esperar chegar a vez dele na fila. Então ele saiu ali ainda no escuro
e foi até o banheiro, que pelo que me parece, ficava ali mesmo dentro da sala de cinema, né? Que era diferente naquela época, tá, gente? Então, assim, dentro da própria sala de cinema tinha uma espécie de banheiro que as pessoas... Tinha uma espécie não, né? Tinha um banheiro que as pessoas utilizavam. E o garoto saiu para ir no banheiro e, chegando lá, ele percebeu que não tinha luz dentro do banheiro. Como ele não encontrou nenhum lanterninha, nenhum funcionário do cinema, o que ele pensou na cabecinha dele de criança? Vou pegar esses jornais velhos que tem aqui e vou colocar fogo neles para iluminar e eu ver o que eu estou fazendo. Quando ele faz isso, que por algum motivo ele tinha uma caixa de fósforo no bolso, que eu não faço ideia por quê, mas ele tinha, ele deixa a porta do banheiro um pouco entreaberta e alguém na plateia, alguém que estava assistindo o filme, acaba vendo ali aquelas chamas que ele tinha feito com o jornal, né, que eram mínimas, gente, e grita fogo e desencadeia toda essa situação. O enterro das vítimas foi feito de forma coletiva porque os pais daquelas crianças simplesmente não estavam preparados para aquela situação e muitos deles não tinham como tomar as providências necessárias para o funeral. Então, a própria comunidade ali, os governantes, né, a prefeitura, eu acredito, e todo mundo que se solidarizou com a situação, porque foi uma situação muito triste, foi um caso assim que chocou todo mundo, acabou organizando o funeral e todas as vítimas foram enterradas coletivamente. O Cine Oberdan ficou fechado por um curto período de tempo, mas depois ele voltou a funcionar com algumas adaptações. Então, foi reduzido o número, né, a capacidade máxima de pessoas que poderiam estar ali dentro do cinema e algumas providências também foram tomadas com relação às saídas e outras coisas. Após esse caso, gente, foi repensada várias leis para que não houvessem mais casos desse tipo, como, por exemplo, portas de saída, né, de emergência. Na época, as portas elas eram trancadas por fora para que não houvesse casos de pessoas que entrassem ou saíssem sem pagar, sabe? Sair, depois voltar, esse tipo de coisa. Então, os funcionários trancavam as portas por fora, o que dificultou ainda mais a saída das pessoas, né, e causou todo esse alvoroço lá na hora e toda essa situação catastrófica. Isso também foi proposto por lei que não acontecesse mais, então todo tipo de tranca ou de trava que houvesse na porta desses lugares tinha que ser pelo lado de dentro. A gente sabe que depois disso, aqui no Brasil, aconteceu também o incêndio na Boate Kiss, que também gerou várias discussões sobre medidas de segurança em locais fechados e etc. Então, assim, essas coisas que deveriam ser pensadas com antecedência, né, porque elas deveriam prevenir essas situações, normalmente só são pensadas quando as situações acontecem, né? Eu acho que as pessoas não conseguem prever que isso pode acontecer. Então, precisa-se primeiro que aconteça um tipo de acidente desse para que as autoridades possam pensar em medidas de segurança para isso. Enfim, o Cine Oberdan parou de funcionar definitivamente em 1960 e ele ficou um tempo ali fechado, o prédio meio que abandonado. Foi comprado por uma empresa que fez uma recuperação, uma reforma, mas manteve assim a estrutura original do prédio, que existe até hoje lá no Brás, né, que não funciona mais como um cinema, mas existe e é preservado até hoje. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e na sexta-feira a gente está de volta com mais um vídeo. E na sexta-feira, como eu falei para vocês no início do vídeo, vai ser casos criminais sempre, tá? Então, se você curte true crime, esse tipo de assunto, fica sempre ligado aí nos vídeos das sextas que vai ser sempre voltado para esse assunto. Se você caiu aqui de paraquedas e gostou do vídeo, a gente tem já alguns vídeos aqui no canal. O canal é novo, tá começando agora, mas eu já tenho alguns conteúdos aqui. E a gente tem um podcast que tem bastante conteúdo, então se você curtiu o tipo de conteúdo que a gente produz aqui no Mistérios, vai lá no nosso podcast, é também Mistérios Corp, tá disponível aí na maioria das plataformas de áudio, e ouve lá, maratona o nosso podcast, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, gente!